Então vamos dar sequência e vamos fazer agora um projeto aqui interessante. Eu vou em arquivo inserir, peguem aí a imagem da garrafa, né? Não necessariamente tem que ser essa, vai estar aí nos arquivos do curso para vocês, mas pode ser qualquer outra. Vamos vetorizar essa garrafa e com o efeito que nós utilizamos e aprendemos na aula passada, que é o de revolução, nós vamos criar uma textura muito interessante aí para o nosso objeto. A primeira coisa é bloquear aqui o objeto da garrafa, né? Bloqueia a camada aqui, ó, pode ser ela inteira. E se quiser fazer uma nova camada, insere uma nova camada para trabalhar. Eu vou dar um Ctrl mais para aproximar aqui no bico da garrafa. E vou fazer o seguinte, com a ferramenta caneta, eu vou vetorizar ela. Só que pode fazer de uma forma mais fácil, como eu tinha mostrado, né? Um ponto na parte de cima, outro ponto aqui ao lado, um outro ponto aqui, um outro aqui. Depois a gente acerta as curvas, um aqui e um último nessa linha aqui, ó, na mesma direção onde foi criado o inicial. Eu quero esse objeto sem cor de preenchimento, então vou clicar sobre ele aqui, vou deixar ele sem cor de preenchimento. Posso utilizar também as paletas de cores aqui para facilitar. E quero uma cor de contorno, né, um stroke dele, amarelo, como vai ser a minha tampa aqui, ó, pode ser um amarelo mais escuro. Perfeito. Então, ele vai pegar, no efeito da revolução, essa tonalidade amarela. Eu vou utilizar a ferramenta aqui, ó, que trabalha com alteração de forma para fazer, né, a alteração nesses pontos. Então, vou aproximar um pouquinho mais, Ctrl mais, lembrando que eu clico na linha, depois clico, seguro e arrasto para poder ajustar, né, o meu ponto de cor. Por que ele está movendo? Acontece essa alteração, ele está movendo ela ali, ó, porque os pontos não estão separados, eu não quebrei aqueles pontos. Então, posso pegar a ferramenta de seleção direta, por exemplo, ó, selecionar o ponto e quebrar ele, cortar ele com a tesoura. Com a seleção aqui, com a ferramenta de alteração de forma, agora eu posso movimentar, olha que beleza, ó, somente essa linha, porque essa outra aqui foi quebrada. E se eu quiser unir posteriormente, eu seleciono um ponto e uno aqui a junção, conectando os pontos finais. Então, sempre lembrar desse detalhe aí, vocês não vão ter dificuldade para fazer essa alteração. Isso é mais para quem tem dificuldade de utilizar caneta, ou até mesmo quem, né, tem facilidade de usar a caneta, mas gosta de fazer uma correção com essa ferramenta de alterar a forma aqui. Aqui embaixo a mesma coisa para a gente fechar. Então, basicamente, aqui o contorno da tampa seria isso, até a metade. Feito isso, basta agora eu texturizar com o efeito aqui da revolução. Então, efeito 3D revolução. Aqui eu não vou alterar nada por enquanto, eu só vou visualizar. Ele já vai mostrar para mim como que vai ficar aqui, ó, bacana. E eu posso trabalhar com os efeitos em mais opções aqui de iluminação, como nós já aprendemos a utilizar. Então, se você achar que convém mudar, né, um pouquinho a luminosidade aí, ou criar um segundo ponto de luz para dar uma ênfase maior aí aonde vai bater essa luz na garrafa, pode fazer. Isso também a gente pode fazer com alterações e ajustes finais. Vou dar um Ctrl menos para afastar um pouquinho, já tenho a tampa, agora eu vou vetorizar o restante da garrafa. Mesmo esquema, vou pegar a caneta, né, vou dar um clique aqui no meio. Olha que eu tenho ainda o meu segmento aqui de linha. Ó. Repara que o meu segmento da linha ainda é existente aqui. Ó. Então, ele fica no objeto. Se eu não quiser que esse objeto me atrapalhe na construção do próximo, eu posso bloquear ele, inserir uma nova camada, ó, e trabalhar de forma independente. Até aconselho isso aí. Vou fazer um ponto aqui no centro, um outro ponto aqui em cima, um outro ponto aqui para me poder fazer essa curva, um outro aqui. Tudo vou ajustar com a ferramenta de seleção direta. Um outro aqui abaixo, um outro aqui e um último aqui. Repara que as linhas Smart Guiders aqui, eles auxiliam no alinhamento para a gente poder trabalhar. Ctrl mais para aproximar, perfeito, e vamos aos ajustes. Essa parte de baixo eu quero o contorno, vou dar um duplo clique nele aqui, branco, um stroke branco, perfeito. Com a ferramenta de alterar forma, eu vou fazer então a minha curvatura. Aqui, se você mexer e ele mexer o outro ponto aqui, ó, é só você utilizar aquele processo que nós aprendemos de utilizar a tesourinha ali para separar os pontos. Então, fiz a curvatura ali, ok. Essa parte aqui também eu posso curvá-la um pouquinho para fora. Ajusta aí da forma que vocês acharem melhor. Na verdade, a imagem abaixo é só para ter uma base mesmo de como vai ficar. Perfeito. Vou aplicar então o efeito da revolução nessa parte de baixo.
pede para poder visualizar. Deixa eu marcar a opção aqui embaixo de visualizar, ela está um pouquinho fora aqui da resolução da aula. Olha como então que vai ficar, né, o meu projeto. Vou dar OK só para assumir essa primeira tela. Beleza. Obviamente eu vou precisar de fazer um ajuste aqui, né, que é jogar essa parte para trás da tampa para a gente fazer o encaixe. E também vou querer fazer um processo que é a garrafa, por exemplo, está com uma aparência que está vazia aqui no meio, né, com um rótulo e com um conteúdo ali abaixo. Próxima aula a gente vai dar sequência.